Semana passada nós falamos sobre perdão, compreensão, essas coisas, não é isso? Ficou alguma coisa que vocês queiram, alguma dúvida, alguma coisa que durante a semana, poxa, o que o professor quis dizer aquilo que eu não entendi direito? A ficha não caiu direito, né? Porque vejam, gente, para compreender tudo, é preciso não se afetar com nada. É isso que eu estava colocando até no Facebook. Para não se afetar com nada, você precisa compreender tudo. O nosso problema, portanto, é falta de compreensão. E a falta de compreensão nos leva a agir a partir de um programa que foi construído pela religião, pelas filosofias, pela educação, um programa que diz o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mau, um programa dualista. E o dualismo, ele vai sempre imperar enquanto existir ignorância, enquanto existir uma verdadeira compreensão da nossa verdadeira natureza, do que nós somos. Enquanto nós estivermos ainda identificados com o que não somos, com a experiência, com o personagem, com o ego, a gente vai estar vivendo a vida dual. Para vivermos a vida holística, a vida integrativa, de compreensão, de aceitação, de fluir com o universo, como se fosse realmente uma folha que se desprende da árvore, é conduzida pelo vento até o riacho, e depois conduzida pela correnteza até o mar da nossa transcendência, sem nenhum tipo de resistência, com uma compreensão profunda desse movimento, do movimento que existe, né, sobre nós, qual é o objetivo de tudo aquilo que se passa conosco, qual é o objetivo dos desafios que a vida nos impõe. Por que eu passo por uma situação assim, convivendo com essa pessoa? Por que eu passo por uma situação assim, tendo que trabalhar naquele lugar que eu odeio? Por que eu odeio trabalhar lá? De onde vem esse ódio? Como é que eu vou entrar em diálogo com esse ódio? Como é que trabalhar lá vai ser algo que não vai ser um problema para mim? Porque você está trabalhando lá justamente porque existe um componente emocional dentro de você que precisa ser esgotado, que problematiza o seu trabalho, a sua situação. Enquanto existe isso, o universo vai estar te colocando em situações para você se livrar disso. É simples assim. A gente vai ser sempre arrastado por uma inteligência universal muito maior do que essa nossa presunçosa inteligência, que não é nada mais, nada menos do que ignorância, de que nós sabemos o que é melhor para nós, de que nós sabemos o que é pedir, de nós sabemos como conduzir a nossa vida. Na realidade a gente não sabe nada, a gente tem que ter humildade. Humildade é isso, gente. Tudo que disserem para vocês a respeito de humildade, que não seja isso, está errado. Humildade é aceitar, é se render, é não achar que é você, que você sabe tudo, que é você que está no controle. É entregar o controle, é sair do controle. Enquanto existir controle, existe sofrimento, existe pobreza, existe doença, existe angústia, existe dor, existe conflito. É isso. Enquanto existir esse raio desse controle, a possibilidade de você prosperar, de você crescer, de você se desenvolver, ela é limitada, porque quem está no controle? O ego. É sempre o ego controlando. E o ego é feito de quê? O ego é um programa de crenças que se instalou dentro de você. Jung dizia que a gente nasce único. Uma criança, ela é única. Mas aí vem a repressão, vem a educação, vem sai daqui menino, não faz isso, tira a mão daí, tira a mão da boca, tira isso, não pega no pipi, vem um monte de coisa, né? A pessoa vai se castrando, como se ela estivesse sendo lapidada.
como se ela estivesse numa linha de produção de uma fábrica, sendo aos poucos, cada um colocando uma peça ali. No final da esteira ele sai lá, igualzinho todo mundo. O mesmo cidadão é uma cópia de todo mundo. Então a gente nasce único e morre cópia. Isso que é triste. A gente perdeu completamente o contato com a natureza. A gente vive de forma artificial. Você vê a molecada, todo mundo se vestindo do mesmo jeito, deixando a calça do mesmo jeito, o boné do mesmo jeito, as mulheres também do mesmo jeito, os homens do mesmo jeito, o jovem se veste assim, o adulto se veste assim, o velho se veste assim, a mulher se veste assim de uma certa... Está todo mundo fazendo as mesmas coisas. Ninguém consegue transgredir isso. As pessoas são arrastadas por convenções, por modelos, o tempo todo. O tempo todo as estruturas que têm controle sobre o nosso comportamento, sobre a nossa consciência, elas ditam o que a gente tem que fazer. E a gente segue de forma impassível, se rendendo a tudo isso. Em vez de a gente se render à nossa natureza, a gente se rende a esse tipo de escravidão. Escravidão da religião, escravidão da mídia, escravidão da educação. Hoje a educação, pelo amor de Deus, a educação hoje é partidarizada. As crianças, desde que nascem até a fase adulta, elas já são ensinadas dentro de um pensamento político. Por incrível que pareça, isso está na cartilha da esquerda, olha gente, desde o início do século passado. Tudo bem, nada contra, tudo bem, as coisas têm que ser dessa forma, ótimo, mas está na hora da gente começar a acordar, está na hora da gente começar a ouvir o próprio coração, da gente olhar para dentro de si, da gente começar a se impor, da gente exercer um controle sobre si mesmo. Percebe isso? Então é isso. Então na semana passada nós falamos sobre essa questão de compreender, de perdoar, e a gente sofre muito porque, na realidade, resumindo da aula passada, o que é o perdão? O perdão é uma ferramenta que você usa. A coisa está toda problematizada dentro de você. Dentro de você tem lá um evento preso, uma coisa que você engoliu, um sapo que não quis descer, não é? Ficou aqui aquele sapo, não é isso? Eu não consigo perdoar o que o ídolo me fez, aquilo que ele falou para mim, está aqui, ó. Ele não devia ter falado aquilo, o negócio ficou aqui, né? Então o que é o perdão? O perdão é quando você entra com um recurso cognitivo qualquer, transformando esse evento. Não, o ídolo falou aquilo porque ele não pensou direito, no fundo ele é meu amigo, ele é uma boa pessoa. Você começa a colocar outros parâmetros aí, né? Outras variáveis para transformar, para dar um novo significado para esse evento, ok? Então você entra com o perdão, que é uma ferramenta de transformação de um evento, você tirar o significado dele, para que o significado dele seja algo que não te agrida, seja algo que esteja na tua memória. Ninguém esquece o que acontece, só que você se lembra, mas aquilo não tem importância nenhuma. Você tirou toda a importância, isso é perdoar. Isso é perdoar, é tirar a importância. Enquanto aquilo tiver importância, é porque você não perdoou. Então isso é o perdão. Mas, e se eu não me ofendesse com o que o ídolo fez? E se ele dissesse um monte de coisa, eu já olhasse para ele e falasse, não tem importância nenhuma o que está me dizendo. Tá bom, ídolo, valeu, parabéns, essa é a sua visão, não tem problema, cara. Eu gosto de você do mesmo jeito, acabou. É melhor ainda, mais claro. Então, é isso, isso é um resumo. Então às vezes a gente não... Mas só que para eu ter esse tipo de atitude, aí que está. Para eu ter esse tipo de atitude, para eu conquistar, chegar nesse nível de consciência, eu tenho que desenvolver dentro de mim justamente essa consciência. Eu tenho que estar num nível de sabedoria e não de inteligência. Inteligência está ligada a recursos técnicos, informações, coisas que você usa. O médico
É uma pessoa extremamente inteligente, ele tem um monte de informações lá. Você sabia que a mesma quantidade que o médico tem de informação para abrir um paciente, fazer uma cirurgia, é a mesma quantidade de informações que o mecânico tem para abrir um motor? Só que a gente não vai olhar para as duas pessoas em função dos nossos preconceitos com o mesmo respeito, né? Ah, você é mecânico, o outro não, o outro é médico. Mas os dois têm a mesma quantidade, isso está provado. Os dois têm as mesma quantidade de informação para executar aquilo. Então o que é isso? Isso daí é inteligência. Isso é intelecto. Isso não está ligado à sabedoria. O sujeito pode ser médico, pode ter pós-graduação, pós-doutor, pode ter PhD no exterior, pode ter o raio que... um monte de coisa. Entendeu? Falar inúmeros idiomas. De repente ele vai numa quitanda comprar um papaya, começa a dar piti nele. Eu não falei que eu não quero papaya desse jeito, eu gosto de papaya assim. Eu já vi isso, gente. Pessoas assim que você olha o currículo do cara e você não acredita. Mas diante de um problema desse tamanho, aquilo, ele não tem estrutura emocional para enfrentar uma questão dessa. Então o que significa esse conhecimento? Nada. Isso é apenas uma ferramenta para a missão dele na vida, na existência, para ele ganhar dinheiro, para isso. Não é isso que a gente está buscando aqui. A gente está buscando autoconhecimento. Conhecer como é que a gente funciona. Como é que funciona o universo. Como é que a gente se coloca no mundo de uma forma que não se ofenda. A gente precisa estar aqui para desenvolver resiliência. Está aqui para desenvolver a compreensão, está aqui para desenvolver a nossa capacidade de não nos afetarmos. Falei isso na aula passada, vocês lembram? A questão do afeto. Afeto é tudo aquilo que nos afeta. Nos afeta por quê? Porque somos vulneráveis ao afeto. Então a gente está aqui para isso. Para nós não nos afetarmos por nada. E é aí que está. Nós temos que começar a trabalhar desde a nossa base, trabalhar a nossa humildade, nossa aceitação, né? A nossa confiança. Duas coisas essenciais. É ser humilde e confiar. Pronto. São os dois primeiros passos. São as duas virtudes que ninguém precisa desenvolver, que isso está pronto dentro de cada um de nós. Só que não está num nível de desenvolvimento muito grande, por quê? Porque no lugar dessa humildade está o nosso orgulho. O nosso orgulho, ele surge como uma barreira, como um obstáculo. E no lugar da nossa confiança está o quê? Está o nosso controle. Está o nosso ego querendo controlar tudo. É o nosso ego que se acha, não, eu tenho que resolver, eu tenho que estar no comando, depende de mim, eu que sou o cara, é que as coisas têm que ser assim, porque eu acredito, aprendi desse jeito. Então quer dizer, tem um monte de eu aí. Enquanto não remover esses eus aí, você não consegue dar um start para o seu desenvolvimento de consciência. Porque depois que você quebra esse nó grande aí, depois que você consegue quebrar esse bloqueio, tua vida vai embora. Aí sim. Por que Sócrates dizia que sábio é todo aquele que sabe que não sabe nada? Porque essa é a verdadeira sabedoria. Saber que você não sabe nada já te coloca numa condição de humildade. Agora, quando você acha que sabe alguma coisa, quando você acha que você é o cara, aí acabou. Aí pronto. Aí você tem diante de si um personagem ali te engessando, que te engessa. Você entendeu? E o que é isso, gente? Isso daí são as ilusões, é o avidya, isso daí é a ignorância. É tudo aquilo que constrói, que prende a gente dentro dessa matrix. Prende a gente dentro de um mundo ilusório. A gente está agarrado, preso ainda num personagem. Por que vocês acham que Jesus dizia assim, olha, aquele que tentar salvar a própria vida vai perdê-la. E aquele que conseguir perder essa vida, esse sim será salvo. É justamente isso que a gente faz, a gente tenta salvar, realizar algo que não tem que ser realizado, gente. O nosso esforço é inútil, a gente gasta energia tentando realizar uma coisa que não deve ser realizada. Pelo contrário, a gente tem que
perder cada vez mais o interesse. Esse é o caminho de volta, é se desinteressar. O caminho de ida, o caminho de mergulho na matéria, é o caminho do filho pródigo. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Lembram? Não é possível. Todo mundo conhece, né? Sim. Conhecem? Ok. O que é a parábola do filho pródigo? O que ela está representando? Está representando a nossa vida. Por quê? Porque a gente está lá, consciência pura. Ok? No paraíso, no Éden lá. A mesma ideia do Éden, do paraíso perdido, de nós sermos expulsos. Estamos lá. De repente a gente começa a se envolver com o mundo. Se ilude de tal forma com aquilo que quer começar a experimentar de tudo, conhecer tudo e tal. E aí perde totalmente a conexão com aquele estado de graça que a gente estava. De beatitude lá, a companhia do Pai, não é isso? Que é o Pai? O Pai é o Self. É a vida do Self. Então o Self está lá, ele deixa o ego experimentar as coisas. Então a gente está experimentando tudo. Então ele pega toda a sua parte na herança e sai pelo mundo. E parte pelo mundo experimentando de tudo, gastando dinheiro com mulheres, com jogo, com bebidas, com farras, com isso, com aquilo. Daqui a pouco ele olha para o lado e não tem mais nada. Toda aquela herança foi totalmente dilapidada. Não tem mais nada. E aí o que ele faz? Ele faz o caminho de volta. Quando ele percebe que ele está comendo do resto das lavagens que eram dadas aos porcos, numa fazenda que ele estava trabalhando. Mas deixa eu servir os porcos para vocês, sobrou alguma coisa eu como. Aí deu start, ele falou, gente, eu era rico, tinha tudo, vivia com meu pai, com a minha família. Entendeu? E olha onde eu vim parar. Aí deu esse insight nele, ele pensa o seguinte, não, eu vou voltar para lá para ver se eu consigo pelo menos trabalhar como funcionário lá, porque meu pai tratava muito bem os funcionários, né? Ele faz essa festa, ele faz esse caminho de volta. Então o que ele faz esse caminho de volta? Ele começou a deixar de dar importância a tudo aquilo que ele dava tanta importância. Quer dizer, ele conheceu um monte de coisas, ele passou por um monte de coisas que eram puras ilusões. Aí ele começa a tirar a importância daquilo, o significado daquilo, começa a se desapegar, essa é a palavra, o desapego. Na medida que ele começa a se desapegar, é isso que a gente devia fazer, viu gente? Ele começa a renunciar e desapegar e dar importância para isso, ele volta para casa e é recebido com festa. Não é isso que acontece? E esse ser recebido com festa já é a pessoa dentro de um estado de graça, de iluminação, a pessoa realizada, a pessoa que acordou. Nós não estamos acordados ainda, nós estamos dormindo, porque nós estamos ainda na fase de experimentar. Esse é o problema. Poucos ainda se tocaram que está na hora da gente falar, peraí, calma. O caminho não é por aqui, o caminho é voltar para dentro de si, é começar a dar menos importância para o que me disseram, para o que fizeram, para o que eu tenho, o que eu não tenho, se eu vou conseguir, se eu não vou, isso aí a vida está cuidando, eu não tenho que reger isso, eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que resgatar esse reencontro, eu tenho que buscar esse reencontro com a minha própria essência, isso é que tem valor, é isso que a gente está. Infelizmente ainda poucos no mundo estão assim na condição que vocês estão aqui, em busca de informações, em busca de uma luz, em busca de, de uma orientação para fazer esse caminho de volta. Poucos têm a graça de receber esse cordão de Ariadne, para poder sair desse labirinto. A gente já matou o Minotauro, agora como é que a gente sai disso? Existe um cordão, a gente está... Graças a Deus vocês encontraram cordões, estão encontrando cordões, porque vocês já estão no processo de fazer esse caminho de volta.
sair desse labirinto, encontrar essa liberdade, acordar para a própria realidade. É isso? Muito bem. Me estendi um pouco nas considerações da aula passada, mas é porque isso é sempre necessário, né, gente? Muito bem, vamos falar um pouco sobre sonhos hoje, gente? Eu estou vendo você com a cabeça... Vem um pouquinho mais para cá, ele fica tudo assim. Ô Paulo, hoje o Douglas falou sobre um sonho para mim. Ah, é? O que você sonhou, Douglas? Gente, o que vocês acham que são os nossos sonhos? Quem tem uma explicação para isso? Hã? Ajustes conscienciais. Ajustes conscienciais. Não diria que seriam... também. É nossa Hã? consciência mandando as mensagens. Do mundo inconsciente. Hã? Nossa consciência mandando as mensagens do que a gente precisa fazer. Nosso inconsciente. Pronto. Eu li esses dias também que pode ser situações que você já passou e você ainda vai passar. Mas me soa meio estranho, mas eu li isso. Gente, os sonhos... eles, assim, o que acontece? Existem várias escolas. Freud, por exemplo, tinha um entendimento de sonho diferente de Jung. Para Freud, tudo aquilo que você não encara, tudo aquilo que você não tem estrutura moral para encarar, você inconscientiza, você recalca. É como se você escondesse dentro de um armário qualquer, uma gaveta qualquer. Aí de noite, essas pulsões do inconsciente, essas coisas problemáticas, elas começam a se manifestar. Então, e para Freud, isso estava muito concentrado nos desejos. Ele levava tudo para o lado da sexualidade. Se falasse que sonhava com cobra, ele ia falar que é o princípio fálico, é o pênis, é isso. Você entendeu? É verdade. Para ele era tudo sexo. Então é por isso que essas escolas acabaram se separando, né? Jung ele já foi um pouco além. Jung ele já tinha um entendimento mais amplo do que é o aparelho psíquico. Ele começou a introduzir os arquétipos no inconsciente coletivo. Os arquétipos, o que são arquétipos, gente? Por exemplo, eu tenho raiva, certo? Você também tem raiva. Você sabe o que é ter raiva. Eu sei o que é ter raiva. Você sabe o que é ter raiva. Todo mundo aqui sabe o que é ter raiva. Por quê? A raiva é a mesma. O sentimento que eu sinto é o mesmo. O que você sente é o mesmo que você sente, que é o mesmo que você sente. Por quê? Porque existe um molde pronto do que é a raiva. Como se fosse uma caixa. O arquétipo é uma caixa. Está aqui a caixa da raiva. Tá aqui. Agora, os elementos que você vai colocar ali dentro, isso é de cada um. Eu tenho raiva por causa disso, disso me dá raiva. Você tem por causa disso, disso. Mas o que você sente que eu sinto é a mesma coisa. Percebe? Então existe o arquétipo da raiva, o arquétipo da grande mãe, o arquétipo do herói, o arquétipo... Tem vários arquétipos da infância, da adolescência. O arquétipo é tipo orixás da Umbanda. Existe arquétipo para tudo, para explicar tudo. São coisas que estão prontas lá. Por isso que a Umbanda usa muito a gente ouve muito a palavra arquétipo na Umbanda também. Por quê? Porque os arquétipos se assimilam aos orixás. Existe um arquétipo para cada coisa, um arquétipo para cada situação. Isso é coletivo. O arquétipo da infância. A criança é criança. Aqui no Brasil, no Japão, na Índia, o comportamento é o mesmo. Todas elas vão passar pelo arquétipo da infância. O casamento, que Jung chamava de conúnctio. O conúnctio é o mesmo aqui no Brasil, no Japão, na China, na Índia. Sabe, tem um lugar que o conúnctio é com várias pessoas, não importa, mas é conúnctio também. Então o conúnctio é uma fase, é um arquétipo. Então esses arquétipos, eles estão naquilo que nós chamamos de inconsciente coletivo. É algo comum, portanto, em todos os povos. Como é que Jung chegou a essa conclusão? Porque Jung, quando ele foi estudar a fundo mesmo essa questão do inconsciente, ele foi para a África, ele foi para a Índia,
ele foi visitar os índios da América do Norte, os Apaches, ele veio para a América do Sul, ele foi para os 4 cantos do mundo analisando os povos, as tribos, os costumes, ele percebeu que era a mesma coisa. Que a criança era a mesma coisa aqui, o jovem era a mesma coisa aqui, a adolescência era a mesma coisa aqui do que em qualquer outro lugar do planeta. Então ele classificou isso como moldes que estão prontos, já dando todo o direcionamento na estrutura da dinâmica do universo, de como é que se funciona, de que se processa o desenvolvimento humano. Percebe isso? Que não tem uma criança se comportando diferente aqui do que vai se comportar no Japão ou na Índia. Elas vão ser crianças, o arquétipo da criança é brincar, é não sei o que, é ter os objetos transicionais dela e ficar ali. Acabou. Do adolescente, o aborrecente, vai ser o aborrecente em qualquer lugar, vai ser aborrecente mesmo. É um processo de muita transformação, de muita mudança. Entendeu? Isso não tem diferença. Então, para Jung, ele estruturou toda a interpretação dos sonhos dele olhando para essa estrutura do universo, para os arquétipos, como é que esses arquétipos, a linguagem do sonho, aquilo que se processa dentro do sonho, as imagens, os acontecimentos, eles fazem uso dessas questões para sinalizar coisas que estão mal resolvidas, decisões que foram, coisas que precisam mudar. Isso é muito comum, viu, gente? A pessoa não muda, o universo está correndo, ela está lá parada com aquele mesmo pensamento, ela começa a sonhar, começa a ter pesadelo, começa a ter um monte de e aquele sonho repetitivo, mostrando para ela, meu, acorda, está na hora de você mudar, não adianta você fazer isso. O cara tem 40 anos de idade, ele se comporta como um garotinho ainda preso no cordão umbilical da mãe, não quer crescer, entendeu? E aí o que acontece? Os sonhos já começam a mostrar para ele, através de uma série de enredos específicos de cada um, que ele precisa acordar, que ele precisa mudar, precisa crescer, precisa se soltar. Aí aparece ele com a mãe separada assim, a mãe morrendo. A mãe não vai morrer coisa nenhuma, entendeu? Ah, mas será que minha mãe vai morrer? Isso foi a premonição. Isso aí foi a mediunidade, isso. Eu vi, já foi me mostrando, não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Essa morte da mãe está mostrando para ele que ele tem que subir esse degrau, que ele precisa fazer esse ritual de passagem, ele tem que deixar de ser a criança para ser adulto. Vocês lembram daquela história do Shakespeare, do Édipo, quando ele se vê diante da esfinge? Quem já ouviu essa historinha? Né? Então o Édipo tinha que entrar na cidade e surge a esfinge, aquele monstro gigantesco, com o seguinte questionamento: decifra-me ou te devoro. O cara falou, agora lascou, hein? Ela vai me fazer uma pergunta aqui que se eu não decifrar, ela vou morrer. Eu falei, então manda, né? Édipo, muito esperto, a esfinge falou, qual é o animal que de manhã tem 4 pernas, de tarde tem 2 e de noite tem 3? O que ele respondeu? Qual é esse animal? O homem. De manhã ele tem 4 pernas porque tem gatinhando. De tarde ele tem 2 porque ele já consegue, é um bípede mesmo, já consegue andar pelas 2 pernas. E de noite ele tem 3 porque ele tem uma bengala. Já é adulto, já é velho. Então essa imagem aí, a esfinge morreu, né, desapareceu porque ele decifrou, né, ele conseguiu entrar na cidade e casou com a mãe dele. Uma coisa maravilhosa. É tudo tragédia, gente, mas depois a gente explica. Mas enfim, o que ele quis dizer? Ele quis mostrar que isso, às vezes a gente tem dificuldade. O cara tem 40 anos, ele está andando ainda com as 4 pernas, ele não conseguiu ficar em pé. Entendeu? Então a gente às vezes não consegue fazer a transição. A gente às vezes demora demais. E aí o que acontece? Essas ancoragens, nossa, a gente paga um preço alto por isso com muito sofrimento, com coisas que deixam de se movimentar, de acontecer na nossa vida, a gente não consegue crescer.
E aí o que acontece? Vem os sonhos. Isso é só um item, viu, gente? Os sonhos também, segundo Jung, podem ser compensatórios. O que são os sonhos compensatórios? O sujeito vive uma vida miserável, não tem nada, privação de tudo, sabe? E para compensar a psique dele, para ele sofrer menos de noite, ele sonha que é rico, tem dinheiro, né? Que é um nobre, que mora num castelo, que tem uma carruagem lindíssima. Não é isso? O que é isso? É o próprio equilíbrio do psiquismo dele, o próprio mundo inconsciente dele criando mecanismos de equilíbrio. O sujeito é sozinho, sabe? Não consegue arrumar uma namorada, não consegue que ninguém se interesse por ele, tal. Aí vai dormir de noite, tem aqueles sonhos eróticos maravilhosos, com um monte de mulher, com um monte de coisa, não é isso? O mesmo para as mulheres também, com sonhos eróticos. Então tem várias situações em que eles são compensatórios, que eles têm o objetivo de trazer um equilíbrio no psiquismo, né? Mas a maioria das vezes os sonhos eles são mensagens para o nosso alinhamento, para o nosso ajuste, para o nosso equilíbrio. E todo o enredo do sonho é montado pela mente inconsciente. Essa mente inconsciente não é essa mente racional do ego. Essa mente inconsciente é a mente do nosso self, que ela pensa de uma forma diametralmente oposta. Ela tem os próprios interesses dela, ela entende o que é melhor para a gente, ela cuida, ela elabora, ela processa, e ela está o tempo todo enviando informações. Então é importantíssimo nós nos determos, nós observarmos, anotarmos o que sonhamos e tentar, de certa forma, se não conseguir, procurar um especialista, procurar formas de traduzir aquilo, né? Os sonhos eles têm vários elementos. Jung ele usou muito a questão da alquimia para fazer a interpretação dos sonhos. Então ele consegue perceber qual é o elemento do sonho. Se o elemento é do elemento terra, do elemento fogo, do elemento água, do elemento ar, não importa. Esses elementos eles têm é curioso isso, gente. Mas vocês percebem a lógica do pensamento do Jung apenas quando ele começa a mostrar as interpretações dele, mostrar o porquê que a pessoa sonha com água, por exemplo. Né? Por que a pessoa sonha com água? Por que a pessoa sonha com fogo? Né? Água ele chamava de solútil, ou solúcio, é mesmo que solução, a palavra solução, né, vem da água. Então, para a alquimia, solúcio é a água. Por quê? Porque a água ela vem para solucionar, ela vem para ajustar, para limpar, para purificar, para resolver. É isso. Quando a gente fala do dilúvio, por exemplo, né? O mundo estava naquela efervescência, aquela prostituição, pessoas se matando, se destruindo, e promiscuidade, e violência e não sei o que. Uma família lá, temente a Deus, continuava recolhida, tal, fazendo as coisas bonitinhas. O que Deus fez? Falou: vocês eu vou preservar, constrói uma arca aí, que eu vou destruir tudo. Destruiu de que forma? Com a água. Então a água ela tem essa representação de solucionar, por isso chama solútil. Então todos os sonhos que a gente perceber que tem o elemento água, você sonhou que está passando um creme líquido, viu gente? Não é só água não. Você sonhou que está um mar lá bonito, você sonhou que está chovendo e que não para de chover, é porque existem coisas dentro da gente que precisam ser solucionadas e a gente precisa olhar. A gente precisa estar atento, a gente precisa saber exatamente o que precisa ser solucionado, o que o nosso inconsciente está cobrando da gente, né? Mas Paulo, eu acho também que o sonho é muito da gente, né? Às vezes você sonha, por exemplo, eu sonho com água, é porque eu vou passar por alguma dificuldade.
Se eu vejo ondas muito grandes, eu consigo me sobrepor às ondas ou mesmo mergulhar, vai acontecer alguma coisa que eu vou conseguir resolver. Não é muito também da gente a visão do sonho? A visão do sonho é totalmente nossa. Mas assim, eu estou te falando dos elementos do sonho. Os elementos são elementos universais. Isso é um arquétipo. Isso. Vamos supor que a interpretação tua pode ser essa. E se for isso, significa que ela está te cobrando mudança mesmo. Está te cobrando ajuste. Está te cobrando enfrentamento. Não está errado. É só uma forma diferente de interpretar a mesma coisa. Então a água ele tem esse poder de solver, né? De solução. Assim como o elemento terra, né? Que é o coagulátil. Coagular, é materializar, ok? Então, o elemento terra, você sonhar com coisas com construção, com casas, com coisas que são do elemento terra, de chão, de você andando, isso está mostrando, tá te... Eu estou fazendo para vocês uma tradução, passando para vocês a visão junguiana dessa interpretação de sonhos. Elementos terra é coisas que você precisa construir, de objetivo. Por isso que chama coagulátil. É para se coagular, para se materializar. Às vezes a pessoa, ela passa a vida inteira só aqui, ó. Só idealizando as coisas, idealizando, né? E não faz nada de produtivo, e não faz nada de, sabe? Aí ela começa a sonhar. Ela começa a sonhar com coisas que são regidas pelo elemento terra. O que esses sonhos estão tentando dizer para ela? Que ela precisa trabalhar, que ela precisa construir, que ela precisa deixar a marca dela de alguma forma, precisa, sabe, colocar esse pé no chão, cair na realidade, ela precisa prosperar. A falta de prosperidade está justamente nisso. Então, quando a gente começa a sonhar muito com essas coisas que estão ligadas a construções, a casas, a prédios, eu vi prédios sendo devastados, não importa, né? O sonho, cada um, a gente tem que se debruçar em cima dele e fazer a interpretação. Tem outras coisas que a gente tem que observar também, gente, porque cada detalhe do sonho, quando a gente pensa nele, o que a gente sente. É por isso que a Bara tem razão, o sonho é uma coisa muito pessoal. Se tem se eu vou pegar, se eu chego no aeroporto, né, desembarco no aeroporto, vou para o hotel e esqueci minha mala no aeroporto, né? O que significa essa mala para mim? O que significa essa viagem? O que o sonho está querendo dizer com essa viagem? O que o sonho está querendo me mostrar com tudo aquilo? Né? Quanto te afeta você ter esquecido ou não a mala? Exatamente. Então eu tenho que entrar dentro de mim e ver como é que isso tem... É por isso que o terapeuta, o que ele faz? Ele ajuda você a fazer associações. Para você olhar para esse aeroporto, para as pessoas que estão ali, para a roupa que você está usando, para a cor da roupa, enfim, cada coisa, gente, cada elemento, cada objeto, cada símbolo cada detalhe, do sonho, ele tem um significado para você. Então, quando você olha para esse objeto e para esse símbolo, tenta sentir o que ele representa para você. E aí você começa a construir a sua interpretação. Você começa a perceber que tem uma lógica muito profunda. Entendeu? Perguntas muitas, né, gente? Paulo, Oi. é possível, quando a gente faz alguma viagem astral, tem alguma experiência, ou voa, você trazer aquilo no teu inconsciente e virar um pesadelo na chegada? Ou já vim feito? Pode acontecer isso com o sonho? O pesadelo? As pessoas confundem muito sonho com viagem astral, com desdobramento.
sonho é sonho, só. O sonho, infelizmente, desde a antiguidade, ele tem sido contaminado com uma série de achismos e de coisas que você acha que vai acontecer. Por exemplo, o sonho bíblico de José, interpretando lá as 7 vacas magras, depois veio as sete vacas gordas, depois vieram as 7 vacas magras, né? Então os antigos, eles tinham essa ideia de que sonho era premonição apenas, que você estava prevendo o que ia acontecer e que não sei o que, entendeu? Então o sonho teve sempre uma coisa ligada a essa coisa mágica. As pessoas que interpretavam o sonho eram profetas, isso, aquilo, outro. E na verdade não é nada disso. Os sonhos, eles são apenas atividades do nosso mundo interior, da nossa vida psíquica, de coisas que estão, de certa forma, se ajustando dentro da gente, se equilibrando. Então, coisas que estão buscando um canal de expressão, porque tudo aquilo que você não tem condição de enfrentar, tudo aquilo que você não tem estrutura emocional para encarar, tudo aquilo que você tenta esquecer, né? Porque a gente tem muito isso, a gente tem inúmeros mecanismos de fuga para não olhar para uma situação. A gente vive a ilusão de que não olhar a situação, de não enfrentar a situação, de não enfrentar o desconforto, nós vamos nos livrar dele. E esse é o grande problema. Porque aquilo que você inconscientizou, aquilo que você não teve estrutura para olhar, para encarar, vai continuar vivo. Vivo dentro de você. E ele vai procurar vários canais, como se ele estivesse te cutucando. Ô meu, você não vai resolver meu problema? Eu estou aqui. Aquele mesmo personagem daquele evento, ele tem uma carga afetiva, ele tem uma estrutura emocional, ele tem um combustível emocional que faz ele continuar vivo. É isso que a gente trabalha na psicometria. Então a pessoa está vivendo a vida prosaica dela do dia a dia, mas o tempo todo ela está sendo cutucada. Ô meu, eu estou aqui, você esqueceu de mim, você tem que resolver esse problema. Você tem que olhar para aquilo que você fugiu, que você inconscientizou. Eu tô aqui, fervendo dentro de você, e você não faz. Ele está te cutucando e você está fugindo dele. Não, vou fazer qualquer coisa, vou assistir uma televisão, vou ali no boteco tomar uma cachaça, vou me embriagar, não, vou usar uma droga qualquer, vou tomar um ansiolítico, vou tomar um antidepressivo, não quero olhar para isso daqui. Então você fica fugindo. Vou assistir um jogo de futebol, vou fazer isso. Então você começa assim a preencher a tua cabeça de ocupação. Né? Pega o celular e fica lá, ó, isso aqui é fuga, viu gente? De manhã, de tarde, de noite a pessoa está lá, ó, tá. Sai do celular, vai pro computador, né? Sai do computador, vai pra televisão, e fica lá, e controle na mão, canal. Isso é homem que faz. Isso é só homem que faz. Isso daí, o que você está fazendo? Você está preenchendo a tua cabeça de entretenimento, de informação, de coisa, para não olhar para aquilo que está te cutucando. Meu, tô aqui. Você não olhou para mim, para o nosso problema, você não resolveu, e passa ano e tal, e a coisa continua vivendo. Então são personagens que você não conseguiu. Vou chegar lá. Aí tudo bem, você fugiu, falou, pá, não consigo falar com esse cara. O que eu vou fazer com esse cara? Aí começa, a hora que ele dorme, que todos esses mecanismos racionais, né, do ego, todo esse superego, toda essa estrutura racional, ela perde força, isso vem com tudo. Ele vem com tudo e vai se manifestar no teu cérebro. Às vezes coisas da infância, coisas de outras vidas, coisas que te perseguem então no teu campo psíquico em busca de uma solução. O que acontece? Aquele enredo de coisas mal resolvidas, que ficaram presas, que estão vivas no teu campo psíquico, elas se manifestam no teu sonho. Só que a hora que você acorda, para você se lembrar disso, e tem que existir uma conversão. Então toda aquela historinha vai usar todos os recursos do teu cérebro, né? Os elementos que você tem aqui, os objetos que ele encontrar aqui, para fazer uma conversão daquilo e tentar te mostrar de uma forma semiótica, vamos dizer assim, que essa é a linguagem da mente. A mente, ela trabalha com símbolos, é uma linguagem semiótica. Ela vai te mostrar, fazer uma conversão daquele enredo
E isso vai atrapalhar tudo. Às vezes, na situação lá, era uma carruagem, só que não existe mais carruagem. Você nem sabe como é que é uma carruagem. Então você transforma aquilo numa Ferrari. Porque você sabe que é uma Ferrari. Para representar o mesmo status, a mesma força. Puxa, eu sonhei que eu estava numa Ferrari e tal, não sei o quê. Mas na verdade você estava numa carruagem. Era de uma época de coisas mal resolvidas, do tempo que você era rei lá, não sei o quê, ou que você era um nobre, e está lá dentro de você. Então aquilo surge dentro de você, usando os elementos mnemônicos do teu cérebro. Então é feita uma conversão, isso bagunça tudo. Aí você tem que fazer toda uma leitura daquilo, sentir aquilo, sentir o que... Por isso que é importantíssimo nós anotarmos muito bem o que a gente sonha, para depois ver o que significa para a gente aquilo, porque aquilo foi construído com a argila do nosso próprio conhecimento, das nossas próprias experiências. Se foi montada uma história ali, vamos imaginar que foi o Lego, cada peça daquele Lego lá que está montando aquela historinha foi tirada do nosso cérebro agora, daquilo que tem agora no nosso cérebro. Percebem isso? Ou está muito complicado? É porque na verdade é um filme, né? E para as pessoas diferenciarem o sonho do desdobramento e do que tem vários tipos de sonho, premonitório. Gente, essa coisa de sonho premonitório, isso aí é raríssimo. Mas acontece com Mas várias pessoas acontece, que falam mas aí já isso. não é sonho, é uma atividade mediúnica. Então, eu imagino As isso aí. pessoas confundem atividades mediúnicas com sonho. Ah, então isso que precisa. Esse é o entender. problema. Então, quer dizer, existem médiums que têm essa capacidade de fazer. Né? Até isso tem que ser questionado, se isso é uma atividade mediúnica também. Mas vamos ficar com a versão espiritualista aí de plantão, que diz que isso é uma atividade mediúnica e, portanto, enquanto a gente não surgiu uma explicação melhor, a gente fica com isso. Que as premonições são isso. Agora, desdobramento é outra coisa. Desdobramento é uma coisa totalmente consciente. Quando existe um desdobramento, você está consciente. Você vê o teu próprio corpo. Você anda pela tua casa, você sabe. Você vai para lugares. Você entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser muito bem treinada. Nem todos conseguem fazer. Eu não tenho a menor ideia de como funciona isso, para vocês terem uma ideia. Tenho a menor ideia. Mas tem pessoas que têm facilidade para desdobrar, já trazem isso. Entendeu? Uma vez eu me vi assim fora do meu corpo, me deu um desespero tão grande, não sabia como voltar, e aquilo foi me deixando... Isso não é sonho, isso é desdobramento. O sonho não. Os sonhos são historinhas que se montam, que você, a hora que você está acordando, você começa a lembrar. Ah, quer dizer que eu encontrei com a Beth? Não encontrou nada. A Beth sou eu mesmo. A Beth representa um personagem que está no meu mundo interior. Não é que eu encontrei com a Beth coisa nenhuma. Imagina se o Márcio está aqui agora. Entendeu? Não tem nada disso. A Beth, ela é uma pessoa, ela tem, portanto, condição de interpretar um personagem que já existe. Nessa conversão, a imagem da Beth, ela assume um papel nesse teatro todo. Perguntas que fazer? Oi. Isso que é interessante, quanto mais você treinar para identificar esses elementos e o que eles representam para você, porque aí quando for uma coisa diferente disso, o premonitório você vai saber com facilidade. Claro, exatamente. Eu não tenho premonição, assim, sonho. Mas eu consigo identificar quando o sonho é diferente de quando, por exemplo, eu participo do grupo. Então, vamos supor, eu trabalhei naquele dia na casa espiritual, aquele dia, um dia anterior ou posterior, eu consigo acompanhar o que aconteceu, mas não aqui neste plano, em outro plano. É o desdobramento. Não é desdobramento. Você veja só. É a continuação do trabalho. Veja só. Eu não sei o que é, gente. Eu vou te dizer. Para mim é uma coisa Vou te meio dizer complicada. a versão científica. Veja só, você está muito envolvido com o que você viveu durante o dia. Aquilo está muito vivo dentro de você. Tem muita importância e significado tudo isso. Quando você dorme, você entendeu? É como se
você, essas pessoas, esse trabalho, isso precisa ter uma solução, isso precisa ser despotencializado. A carga afetiva que você colocou em tudo isso, ela precisa, portanto, ser, né? Porque o trabalho, a gente tem que ficar bem, a gente não pode ficar arrastando. Então, às vezes, durante a noite, isso se transforma num enredo, como se você foi, como se você encontrou, como se isso. Então, tem que ter muito cuidado com isso. As pessoas têm tendência de achar que, eu sonhei com isso, porque estava eu e a Ione e o Ido lá, e nós fomos de noite lá cuidar daquele caso. Calma. É que você está envolvida emocionalmente. Mas antes, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei, porque simplesmente eu vou para o trabalho espiritual, eu não sei naquela noite o que vai acontecer. É premonição. Eu não sei o que é, gente, mas só deixa eu Então, explicar se uma coisa. acontecer Não me antes... atrapalha, não me atrapalha, eu não fico invocada, não é uma coisa que, por exemplo, eu vou chegar no trabalho amanhã, o trabalho é amanhã. Então eu não vou chegar lá amanhã e falar, gente, não, isso é uma coisa minha, fica pra mim, eu não comento com ninguém. Às vezes acontece de ser uma coisa que acontece mesmo, e eu fico numa boa, não me atrapalha, não me afeta, não me acho especial, nem assim, acho que é uma coisa extra, nada. Simplesmente eu tenho, não sei se é um dom, se é uma mediunidade, o que é. Né? Pode ser mediunidade. O desdobramento é diferente, já é completamente que diferente. a gente é complicado, a gente é complexo. Pode ser, por causa dela, por exemplo, quando acontece isso antes, pode ser que ela já tenha assumido o compromisso de ajudar determinadas pessoas. Gente, a questão do tempo e do espaço, do futuro, do presente, do passado e do futuro, ele existe só na nossa condição de vigília, na nossa condição acordada, na nossa visão egocentrada, na nossa prisão no esqueleto orgânico, nesse aparelho orgânico, na nossa dependência do cérebro. O cérebro ele consegue captar uma quantidade mínima de bits. Então o tempo todo a gente está vendo uma coisa, ele processou aquilo, fotografou, ele está fotografando o outro, aquilo lá ficou no passado. Não. Isso é na condição de vigília, na condição de preso dentro da estrutura orgânica. Quando você está livre disso, futuro, presente, passado, tudo isso é outra coisa. A gente enxerga e entende as coisas de uma outra forma. A gente acessa as coisas de uma outra forma. Entendeu? Vocês querem um exemplo? Eu vou dizer para vocês, mostrar para vocês onde eu quero chegar. Vou dar o exemplo, por exemplo, é hora do professor. Vou dar o exemplo de Daniel. Daniel, vocês conhecem esse personagem, esse profeta. Daniel ele foi chamado pelo rei Nabucodonosor para interpretar o sonho dele. Não foi? Vocês conhecem a passagem? Muito bem. Então chegou lá diante do rei, o rei já tinha mandado decapitar vários outros profetas que tentaram interpretar e não conseguiam, se não conseguir morre, o cara tinha que interpretar. Então falou, não, eu vou conseguir, me conte o seu sonho. Aí ele contou, é o seguinte, eu sonhei que do alto, do meu castelo, dos jardins suspensos da Babilônia, lá da minha torre, a hora que eu abri a janela, depois que eu acordei, que eu abri a janela assim, eu vi uma árvore enorme, uma árvore gigantesca. Essa árvore poderia ser vista de todas as partes do planeta, de tão grande que ela era. Naquela época eles não sabiam que o mundo era redondo, Eles pensavam que era achatado. Mas você podia ver de qualquer parte do planeta essa árvore. Embaixo dessa árvore haviam vários animais ferozes na sombra dessa árvore. E sobre a árvore haviam vários pássaros violentos e agressivos, Mas muitos pássaros. E de repente desce um anjo do céu. E esse anjo do céu diz para mim que eu preciso cortar essa árvore até o toco, deixar só o toco dela. E sobre essa árvore, e ao redor dessa árvore, você terá que colocar grades de ouro.
para que você não se transforme como os animais que estão lá embaixo da árvore. Foi esse o sonho que ele contou para o Daniel. Ok? Então vamos imaginar, gente. Olha que coisa louca. Vamos imaginar. Está ali o castelo dele, bonitinho, tal, jardins suspensos, enormes, tal, beleza. Aqui está a árvore gigantesca, tá? Dá para ver em qualquer lugar do mundo. Aqui está um monte de pássaro, tá? Uma nuvem de pássaros aqui. Aqui animais ferozes, tal, blá, 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 blá. Aqui desce um anjo, né? Iluminado. Uma auréola aqui, vai. Para falar com ele. Está aqui na torre do castelo. Muito bem. A interpretação junguiana desse sonho. Todos esses elementos aqui, não, vou dar a interpretação de Daniel, que é exatamente a mesma interpretação de Jung. O que Daniel falou para ele? Ele falou: eu já interpretei o teu sonho. Ele disse assim: essa árvore é você, com toda a sua grandeza, com toda a sua arrogância, com todo o seu poder. Você se coloca de tal forma no mundo que o mundo inteiro te conhece e consegue te enxergar. Por isso que essa árvore pode ser vista de qualquer parte do mundo. Esses pássaros todos sob essa árvore são os teus pensamentos agressivos, beligerantes. Por isso que são aves agressivas. Esses animais todos aqui, sabe, à sombra da árvore, são os seus instintos mais primitivos, animalescos. Então, esse anjo que desce, ele não diz isso, porque não tinha essa linguagem. Ele nem usa isso, mas Jung chama o que esse anjo? Esse anjo é o quê? É o self. É o self dizendo para ele, durante o sonho, dando essa mensagem, que ele deve cortar essa árvore, deixar só um toco só, e ao redor dessa árvore colocar grades de bronze. Então ele diz que a necessidade de cortar essa árvore é porque ele precisa diminuir essa arrogância, essa prepotência, essa forma como ele se projetou de forma tão grandiosa no mundo, porque se ele não fizesse isso, ele ia acabar como os animais. Além de tudo, o sonho foi premonitório. Porque quando os persas invadiram os muros gigantescos lá dos jardins suspensos da Babilônia, onde ele construiu aqueles muros gigantescos que eram intransponíveis, depois de muito tempo, o que acontecia com ele? Ele não fez nada disso. Ele continuou grande, ele continuou com o mesmo comportamento. Ele não... sim. O que são essas grades aqui de bronze? Essas grades de bronze significam o quê? Uma contenção. Para ele se afastar dos instintos. Exatamente. É como se fosse o orar e o vigiar. O superego ali, portanto, teria que ser reforçado. Ele teria que ser mais vigilante, se cuidar mais, a partir dali estar mais protegido, entendeu? Quando ele estivesse nessa condição. Muito bem, quando os persas invadiram os jardins suspensos da Babilônia lá, né? Se eu não me engano foi o rei Dário que invadiu, encontrou como ele, depois de anos e anos e anos, em farra, festas, bacanais, mulheres, sabe? Só isso que acontecia dentro dos muros daquele castelo. Encontraram ele imitando um animal. Ele totalmente inconsciente já, vivendo como um animal, rastejando, andando de quatro, gente. É isso que nós encontramos na Bíblia. Então a única coisa que ele não faz referência é o anjo.
que o anjo que vem alertar, que essa é a figura do self nos nossos sonhos. O self ele aparece de várias formas. O self ele pode ser sempre aquele que está se impondo com força transformadora para trazer um alerta. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser a mãe, pode ser uma estrela, não importa. Depende de cada sonho. Cada um faz a conversão, mas os elementos, o que está por trás das imagens, são sempre esses mesmos arquétipos. Agora, quem que vai olhar um sonho desse e vai achar que é isso, essa mensagem que ele está dando? Ninguém. A gente vai achar, fazer todo tipo de interpretação. E Daniel fez uma interpretação precisa, tanto é que não foi morto. Percebe que coisa curiosa que é a questão do sonho? E o sonho é o maior aliado nosso, porque ele está o tempo todo querendo mostrar para a gente, querendo trazer ensinamentos, querendo esclarecer coisas. Não adianta pegar anotar o sonho e ir atrás do cara que aponta o jogo do bicho, né? Não adianta. Não adianta você pegar o almanac que está lá escrito na banca de jornal, vende, né? Jogou com cobra, joga na cobra, sonhou com gato, joga no gato. Joga mala, já joga no boi, mala, couro. Aí sim, aí você pode ganhar. Aí você já está usando já alguma técnica, pelo menos. Dúvida, gente? Quem que não sonha, Paulo? Todo mundo sonha no mínimo 4, 5 vezes por dia. Só não lembro. A maioria não lembra. Só que tem uma coisa curiosa, quando vocês começam um tratamento terapêutico qualquer, e aí vocês começam a sonhar e lembrar. É curioso isso, porque o próprio self já começa a colocar aquilo com mais intensidade, com mais força, que é para o teu bem, para aquilo ser explorado, para aquilo ser trabalhado. Dentro de você já existe uma predisposição, um viés transformador em curso, que vai usar esses elementos, que vai colocar isso de forma mais forte. É curioso isso, entendeu? Isso é relato de pessoas que trabalham em consultório, em clínica. Mas você falava de alguns exercícios para poder lembrar logo quando despertava? O exercício melhor, gente, é não confiar na nossa memória, viu? É acordou, escreve com detalhes, ou pega um celular, todos esses tem gravadorzinho, fala o sonho, eu sonhei com isso. Todo mundo dorme com o celular do lado, né? Aí gravou aqui num ponto, beleza, depois vai com Mas calma. para lembrar, você ia e ordenar o escreve. cérebro. Você falou que é uma coisa psíquica, né? Então ordena, falando de você dormir, você fala, eu quero me lembrar do sono. Também são várias ferramentas que a gente pode usar. Douglas, você não vai falar sobre sonho? Qual que é o sonho do Douglas? Foi sonho absurdo, não? Não, é que eu tenho medo de andar de avião, né? Você tem medo de andar de avião? Aí eu peguei isso aí que eu tinha que andar de avião de um jeito de outro, tamanho de medo. Aí na hora que estava para entrar no avião, eu não queria correr. Aí eu parei e pensei, eu vou enfrentar esse medo, ainda estou aqui, o Paulo me ensinou, isso só. Aí isso que eu fiquei educado. O Paulo está ensinando a gente a enfrentar essas coisas para a gente não ter medo, que medo não existe, o certo e errado não existe, e aí Então, o andar de avião não significa só andar de avião, não. Esse medo de andar de avião pode estar representando um monte de coisa. Para Jung, por exemplo, todas essas coisas assustadoras representam a sombra. É o arquétipo da sombra. Entendeu? Assim como o Paulo falou, não sei o que, ele deve ter pensado no Paulo, pode representar o self. Não está manifesto. Percebe? Que eu não estou no sonho dele, mas ele lembrou do que eu falei. Então eu posso estar representando o self. E ele está diante
de um enfrentamento da sombra, que representa os medos das coisas. Então percebam que todos esses elementos, esses arquétipos, estão por trás dessas histórias querendo dizer alguma coisa, das nossas necessidades de enfrentarmos. Agora, se a gente especificar esses sonhos, se a gente trabalhar, se ele anotar direitinho como é que é esse avião, onde é que ele ia, sabe o que ele sentiu na hora, ele se concentrar nisso, ele vai perceber que na realidade não é o medo do avião, talvez seja o medo de algum desafio, alguma coisa que ele precisa superar, que ele precisa enfrentar, que ele precisa ressignificar dentro dele. Então percebam, esse diálogo interno, observando, quando pensar em cada um desses elementos do sonho, esses elementos sonhados, observar qual a energia, do que aquilo está imantado, de algum significado. Tudo que tem no sonho está imantado de significados. Quando a gente começa a se concentrar naquela carruagem que eu sonhei, eu começo a lembrar do quê? A carruagem está me falando do quê? De travessia, está me falando disso, está me falando daquilo, está me falando de movimento, eu preciso colocar minha vida em movimento, ela está com cara de que está me dizendo isso. Na realidade, você só está vendo uma carruagem, mas depois que você se concentra nela e sente a energia dela, ela vai te dizer através da energia o que exatamente ela está querendo dizer. Entendeu? Então esse mergulho que vocês fazem dentro do enredo, do sonho, sentindo aquilo que está sendo posto, aquilo que está sendo... começa a trazer para vocês informações. E aí você começa a perceber o que o sonho quer te dizer. Alguém tem mais algum exemplo de um sonho? Há uns 20 anos mais ou menos, eu tive um tio que se suicidou. Aí na noite do velório dele, eu e meu irmão resolvemos ficar em casa. Vamos passar a noite lá, vamos ficar em casa. Aí a gente estava em casa, fui dormir e tal. Aí nessa noite mesmo, eu sonhei que eu estava na escola com a minha irmã, na porta da escola, e ele chegou pro carro do meu pai. E eu, na minha lucidez dentro do sonho, pensei, que engraçado, ele não dirigia. E eu falei, o que está fazendo aqui? Se ele correu, por que ele está aqui? Aí eu tava assim, ele tava lá na ponta com o carro do meu pai, e ele falou assim, oi, tudo bem? E eu falei, oi tio, tudo? Ele falou, eu vim te buscar. Meu pai pediu pra eu vir te buscar. Eu falei, não tio, eu vou esperar meu pai aqui. Não, vem. Mas é um sonho, olha, isso aqui, se a gente entrar fundo nesse sonho aí, a gente vai encontrar um monte de coisa aí, viu? Entendeu? Um monte de coisa. Eu fui com ele não. Então essa coisa assustadora do tio que ela não consegue ir, isso é a questão do quê? Da sombra. É o elemento que está dando, né? Que está dando, que está assustando. Paulo, eu estou aqui, como você está dando a aula, aí eu fico olhando assim, alguma coisa fixamente, tá? Aí me aparece uma cena, tá? E depois de algum tempo eu descubro que aquela cena realmente aconteceu. Um acidente. O que é isso? É premonição de vigília. Não, você está acessando. Você está acessando. Mas não tem nada a ver. Gente, o astral, tudo que está envolvido, tudo que está ao nosso redor, tudo. O campo psíquico de vocês, o meu, o que já estava pronto aqui, tudo são informações. Está tudo presente para todos. Como é que a gente acessa essas informações? Através do nosso psiquismo, do nosso pensamento, através da nossa concentração. Se você começa a pessoa morreu e eu falava para minha amiga, eu vi a mulher decapitada e minha amiga falava assim, mas Mário, como é que é essa agora pessoa? É isso? Não, isso faz tempo. Estava decapitada, eu chorava muito. Aí essa minha amiga que estava comigo, a mãe dela ligou e falou, olha, sua tia morreu num desastre de carro e a cabeça dela ficou fora. E eu vi direitinho, eu tive aquela visão de caco de vidro, não de desastre, eu estava olhando assim, de uma casa com árvores. E eu estava assim, entrei nisso. Aí eu saí desesperada. Tá, isso realmente aconteceu? Aconteceu. Então pronto, não é sonho. Isso é uma atividade mediúnica tua. Você entrou conscientemente dentro. Do sonho, né? Hã? Do sonho, você pode dizer. Não, ela falou que não foi. Eu estava olhando, assim na janela, olhando um ponto fixo. Aí aquilo
e se curou. É que você é meio bruxa mesmo, Márcia. Eu não sei onde eu deixei minha vassoura. Você falou da água e da terra. E do fogo e do ar, qual é a informação? Tem? Vocês estavam gostando desse Interessante. Oi. Fogo. Eu tive várias vezes. Espera só um pouquinho. Fogo é o calcinátil. Por que calcinátil? Transformação. O objetivo do fogo é transformar. Quando a gente está sonhando com fogo, a gente está sendo alertado que existe uma necessidade premente por transformação, por mudança. A água é solução, você precisa solucionar uma coisa. O fogo não, você precisa destruir, eliminar. Aquilo tem que deixar de existir. Quando a gente sonhar com fogo, portanto, a gente tem que olhar o que precisa ser destruído, o que precisa ser, sabe, Limpo, né, Paulo? limpeza, transmutar. É isso que a gente... Esse é o significado do fogo nos sonhos, né? E o ar é o sublimátil. Sublimátil, o que é o ar? O ar, ele representa, por exemplo, o pensamento, a idealização. Por exemplo, você está com um problema... Você está com um problema na tua existência, na tua vida, coisa que você não consegue resolver, e você já cansou de querer mexer nisso, aí você começa a pensar em outra coisa, começa a pensar numa situação, começa a idealizar uma situação em que você não vai estar sofrendo, que as coisas vão... E você começa a sublimar, de certa forma. Não é sublimar como Freud. A sublimação para Freud é até muito parecido com substituição. Vou dar um exemplo. O casal chega diante do médico e fala assim: doutor, olha, nós vamos nos casar e eu preciso que o senhor nos dê o melhor anticoncepcional. Um que funcione, que seja perfeito. Ela falou: tá bom, então eu recomendo para você suco de laranja. Eu falei: mas como assim suco de laranja? Suco de laranja? É, suco de laranja. Pô, doutor, obrigado, eu adoro suco de laranja, vai ser ótimo. É só tomar suco de laranja? Só tomar suco de laranja. Mas eu tomo suco de laranja, doutor, antes, durante ou depois? Não, você toma suco de laranja ao invés de. Então é isso. Sublimação para Freud é isso. É substituição. Entendeu? Para Jung, o sublimátil do ar é diferente. O sublimátil é quando você expande a tua consciência para olhar a coisa dentro de um quadro maior e você consegue sublimar aquilo perde força, porque você tem uma compreensão mais ampla. Então todas as vezes que a gente sonha com a questão do ar, em coisas muito vento, coisas, sabe, eu estou voando, sabe, a gente sonha voando. Quem não sonha voando aqui? Muita gente já sonhou voando, né? Está muito ligado ao elemento. Está ligado ao elemento ar. Significa que você tem que começar a crescer, a olhar a coisa dentro de um âmbito cada vez maior para aplicar o sublimátil na tua visão de mundo. A tua visão está muito estreita, está muito pequena. Então o sonho ele surge, né, com essa proposta. As histórias que a gente percebe no sonho, elas surgem com esse objetivo de fazer, olha, acorda, cresce, olha para a coisa dentro de parâmetros mais elevados. Percebe? Agora a Beth, vamos lá. Não, na verdade era relatar um sonho. Sempre que eu quero realmente me distanciar um pouco, aliviar um pouco o estresse, eu procuro ir para Peruíbe. E é muito gozado que várias vezes em que eu falar, vou para lá descansar um pouco, eu tenho esse mesmo sonho. Eu sonho que eu estou chegando lá na casa da minha tia, está todo mundo muito bem, de repente o mar começa a invadir a cidade, tem um tsunami. E eu tento fugir desesperadamente, tento pegar as crianças, e sempre acordo com aquele apavoramento. E você falando, parece que eu já consegui entender um pouco.
que eu preciso realmente limpar, mudar. Mudar, exatamente. Água é o elemento solútil, você precisa solucionar. Por isso que você sonha com água, com essa coisa agressiva. E o tsunami tem essa coisa de sonhar com água, com muita água. Essa coisa de acorda, meu, você precisa solucionar as coisas. Você entendeu? As coisas, senão, a possibilidade, né? Então é isso. Esses elementos, eles surgem com esse objetivo. Isso não é, gente, isso daí é uma lógica absurdamente absurda. Uma coisa muito estudada, muito fundamentada, não é coisa de gibi, não é coisa de livraria que você vai procurar significados dos sonhos ali num almanaque qualquer, não. Isso está falando, isso está ancorado no nosso passado, na nossa história, na estrutura da nossa psique, em todos os arquétipos, em tudo aquilo que a gente viveu na Idade Média, tudo aquilo que a gente viveu dentro de seitas iniciáticas, sabe? Dentro de ambientes recheados de significado, de símbolo. O que é símbolo, cara? Vem de simbolon, do grego, quer dizer, o que era o simbolon? É quando você junta as duas coisas, e essas duas coisas se transformam numa terceira, né? Ela tem um outro significado, aqui ela tem um significado, aqui tem um outro. Você junta as duas, e aquilo passa a ter um outro significado. Então é mais ou menos isso. Os símbolos, eles são a linguagem semiótica da mente, eles têm o objetivo de serem convertidos, de serem processados, interpretados, para que você possa entender realmente a fundamentação de todas essas coisas. Percebe a questão da água na tua vida? Alguém tem mais algum outro sonho? Eu tenho um sonho. Não é igual o Martin Luther King, não, né? Não é esse sonho, não. Então, eu sonho sempre que eu perco todos os dentes. E eu também já percebi o seguinte, que toda vez que eu sonho com isso, acontece um desastre de avião, as torres. Essa mulher é muito bruxa, ela só sonha com premonição. Mas aqui você faz a ligação e sempre acontece. Ou as torres gêmeas, ou cai um avião, ou tem um acidente de ônibus gravíssimo, morre uma gente. Mara, sonho não é isso. Sonho não é só isso. Isso é muito raro, parabéns se você tem essa mediunidade e tal. Mas eu quero sonhos, sabe, que não tem nada a ver, sem pé nem cabeça. Sonhos que a gente não vai tentar fazer uma ligação com nenhum evento externo. Tem um sem pé nem cabeça. Na minha cochilada do carro ali. Eu sei que uma metade de uma mulher que não era eu. Diferente, tinha olho verde, um rosto meio estranho, cabelo meio encaracolado. Aí eu assustei, eu falei, pode ser uma personalidade minha mesmo isso? Você sonhou que você era uma pessoa como se eu estivesse dividida no meio. No meio. E do outro tinha uma mulher. Uma outra mulher. Com olho grande, verde, rosto meio assim, grandinho, cabelo encaracolado. Aí eu fiquei imaginando, assim, dá a impressão que é uma personalidade. Não pode ser uma personalidade minha mesma. Pode estar sinalizando para você, por exemplo, que dentro de você existe um conflito. Existem duas ideias contraditórias. E aí eu fiquei assim, tentando... Mas veja, não é só isso, viu, gente? Ela sonhou com mais coisa. Ela está num determinado lugar, num determinado... A gente precisa de mais elementos. Uma cochilada. Você entendeu? Ó, eu vou dar um exemplo de um sonho meu. Dá um exemplo de um sonho meu. Faltam 5 minutos só. 5 minutos. Mas tem nada a ver. Sonha logo. Ninguém quer falar, eu vou falar eu, então. Tem um monte de coisa para falar. Os meus sonhos Ela não pode falar o sonho, Paulo. Peraí. Fala pra ela contar, que agora eu tô... Vamos lá, Luciana Cássia, desenvolva. Então, gente, essa coisa de tentar explicar, de tentar prever, de tentar preparar você, porque o objetivo é o quê? É te preparar. É te preparar, porque você vai ter algum evento desconfortável durante o dia, você tem que estar preparado. Então, às vezes, os sonhos, eles
como não existe essa barreira de tempo e espaço, enquanto a gente está, né, fora da escravidão orgânica, é comum a gente conseguir criar mecanismos internos, enredos, que nos preparem para os enfrentamentos daquele dia. Então, vou passar por um desconforto, mas aí eu sonhei com uma coisa que já me preparou para aquilo. Isso é comum. Isso não é nem premonição, isso é algo natural. Pode falar. Teve uma vez que eu estava viajando de avião e eu comecei a sonhar e, assim, sonhei que estava num acidente de avião, que o avião estava caindo e estava chacoalhando tudo, era um mega acidente, tinha lugar de você pular para fora. Aí eu acordei com aquela vontade de falar, graças a Deus foi um sonho, ele estava em turbulência, eu falei, meu Deus do céu, não é um sonho, eu estou morrendo mesmo. Foi agonizante, assim, porque não teve essa, ai que bom que é um sonho. Eu acordei e o bichão tava, eu estava no avião e ele estava na turbulência. Só comentando, sonho, então, pelo que eu estou entendendo, você acabou de citar isso, se eu interpretei errado, é sempre, digamos, turbulência, nunca vai ter um sonho bom, digamos assim, que você olha... Todo sonho é bom. Não, eu digo no sentido assim, não de você, tipo, digamos, ser cobrado. Você precisa resolver isso, né? Isso, mas isso é pro teu bem. Sim, eu sei, mas eu digo assim, bom assim... Você teve o bem-estar no sonho. Exatamente. Não, às vezes, acho que não, porque às vezes, por exemplo, você pode sonhar sem Olha, controle, gente, uma parede. quando você sonhar que é aquele campo maravilhoso, florido, você vai morrer. Aí você se prepara porque você já está, ó. Agora quando você sonha com morte, quando você sonha com desgraça, é porque você está cheio de vida e tem um monte de coisa para você resolver. Você entendeu? Tem um monte de coisa para você resolver e você tem que se preparar para isso. Tem que resolver. Você vai ver muito ainda, meu filho. Você pode ver essas pessoas, gente, terminais, nos hospitais, elas falam assim, nossa, eu tive um sonho tão bonito, É verdade. tão lindo, não sei o quê. Ai, meu Deus, eu me assustei. Você quer Se cuide, Maria. Se cuide. É isso aí, gente. Vamos encerrar então.